Fala gatinhos e gatinhas, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim, que eu tô muito bem do lado daqui. E hoje eu vou falar pra vocês sobre as leituras que eu vou ter em setembro. Mas antes de tudo, já te peço para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Deixar muito o seu like para mim saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Comentar aqui se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam. Me seguir também nas redes sociais, no Instagram, que eu interajo bem mais com vocês. Sempre mostro muita coisa por lá. Na fanpage, que tem muito conteúdo legal, e quem não tem Instagram pode seguir todas as novidades que eu posto no Instagram por lá também. No Scoob, que é um ótimo aplicativo para leitura, eu tô sempre atualizando as minhas leituras, o que tem na minha estante, as minhas trocas, tudo eu atualizo lá. Também quero dizer que todos esses livros vão estar com um link aqui na descrição e eu peço por favor para vocês usarem os meus links da Amazon, porque isso me ajuda demais e vocês não pagam nada a mais por isso, tá bom? E eu também posso trazer mais conteúdos desse tipo. Também peço para que compartilhe muito esse vídeo com seus amigos, porque estamos rumo a 1K e eu preciso da ajuda de vocês para que a nossa família de gatinhos e gatinhas aumente a cada dia mais e que a nossa meta seja batida, beleza? Então, bora pro vídeo. Antes de tudo, eu quero avisar que essa TBR não é uma TBR fechada. Eu posso tanto retirar livro como eu posso adicionar livro. Então, eu venho dar basicamente uma lista do que eu pretendo ler, do que eu quero ler, mas que eu possa mexer nessa lista, e se eu mexer vocês vão saber pelo Instagram e pelo vídeo de leituras do mês aqui, que eu vou falar pra vocês se eu mexi na lista ou não, beleza? Então quero dizer que isso não é uma regra, é apenas algo para que eu tenha alguma coisa pra se seguir, pra mim não ficar meio perdida no mês, tá bom? Então vamos começar. Os dois primeiros livros é A Era dos Mortos Parte 1 e A Era dos Mortos Parte 2, do Rodrigo de Oliveira. São os últimos livros da saga Crônica dos Mortos. Eu não vou comentar muito sobre eles, porque eu não gosto de receber spoiler da resenha antes. Então eu nunca falo. E eu também quero dizer que eu vou ler Elevador 16, que é uma crônica sobre uma história que aconteceu nesses livros da saga. Então, são 3 livros da saga do Rodrigo de Oliveira, são os últimos. É uma literatura fantástica com sobrenatural, porque tem zumbis. E eu tô muito ansiosa. Eu acho que eu vou perder um filho quando eu terminar esses livros, porque realmente foi uma saga muito importante pra mim. Mas que eu tô muito ansiosa pra saber o desfecho dessa história. O quarto livro é Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que, se eu não me engano, é um autor brasileiro. Esse daqui é um clássico distópico, sai totalmente da minha zona de conforto, que são os romances, como vocês sabem. Então eu vou contar um pouquinho sobre o que fala essa história. Gun Montag é um bombeiro. Sua função é atear fogo nos livros. Em um mundo onde as pessoas vivem em função das telas e a literatura está em extinção, os livros são proibidos e seus portadores são considerados criminosos. Montag nunca questionou seu trabalho. Vive uma vida comum, cumpre seu expediente e ao final do trabalho volta para sua querida esposa. Até que conhece Clarice, uma jovem de atitude suspeita, cheia de imaginação e boas histórias. Quando sua esposa entra em colapso mental e Clarice desaparece, a vida de Montag nunca mais será a mesma. Então, essa é uma história sobre as pessoas da época que ateavam fogos, em que os livros eram proibidos, em que você não podia ter acesso à cultura e nem saber um pouco mais sobre as coisas. É como se fosse pessoas que realmente fossem contra o governo. Então, esse livro é muito importante e eu tô muito ansiosa para ler por causa dessa premissa e pelas inúmeras pessoas que falam bem dele. E assim, ele me lembra muito essa premissa, A Menina que Roubava Livros, porque naquela época eles também queimavam os livros. Então, eu acho que vai ser uma leitura bem cativante, bem gostosa e muito importante.
O quinto e último livro desse mês, no caso dessa lista, é o Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, eu acho que é assim que se pronuncia, também é um clássico distópico. E assim, só essa capa já é maravilhosa, né? E muita gente fala bem dele, mas que fala que é um livro bem pesado, mas que eu tenho muita vontade de ler e muita curiosidade. Alex é o jovem líder de uma gangue adolescente cuja diversão é cometer perversidades e atos de violência pelas ruas de uma cidade futurista, onde o governo é repressivo e totalitário. Depois de cometer um crime que termina em assassinato, ele acaba sendo preso pelo governo e submetido a um método experimental de recondicionamento de mentes criminosas, que se utiliza de terapia de aversão brutal. Então já podemos perceber que esse livro tem um assunto bem pesado e que se passa totalmente na cabeça de um psicopata, vamos dizer assim, e que me chamou a atenção. Se fosse a Larissa de 14 anos, que ainda estava caminhando no mundo da leitura, eu acho que essa leitura não chamaria tanto a minha atenção. Mas hoje, e depois do vídeo da Pan, em que ela comenta sobre esse livro, é um livro que hoje eu me interessei bastante pela premissa dele, pela história. Na Netflix tem até um filme que também se passa pela cabeça do psicopata, porque a gente sempre vê as coisas pela cabeça do mocinho, vamos dizer assim, e não pela cabeça de quem realmente sofre, e nem sabemos o porquê essa pessoa realmente sofre. Então eu acho que o que me interessou mais é saber que Laranja Mecânica se passa na cabeça dessa pessoa em que comete atos perversos, atos de violência que realmente machuca outras pessoas e que realmente vai ser tudo relatado aqui. E eu comentei com o meu professor sobre eu li esse livro aqui e ele falou que ele tem um glossário porque o autor faz com que essa gangue utilize gírias diferentes. Então no próprio livro ele escreve o que significa essas gírias. E esse livro tem filme, o Fahrenheit 451 também. Então depois de ler eu pretendo ver o filme, porque eu acho que ver essas coisas no audiovisual também é bem diferente da nossa leitura. Eu acho que até os sentimentos expressados na leitura de cada livro pode ser diferente ao ver os filmes. Então eu acho que esse mês vai ser um mês onde vai ter assuntos bem pesados, assuntos importantes. Eu vou finalizar uma série, né? E que pra mim foi uma série muito importante e que realmente fez eu querer ler livros de assuntos diferentes, de gêneros diferentes. E Fahrenheit 451 e Laranja Mecânica também vão ser um desses livros em que vai entrar nessa minha lista de mudanças, assim. E eu acho que esse mês vai ser muito importante pra mim e que, assim, eu acho que muita coisa desses livros pode ter um pouco a ver com o Setembro Amarelo e que talvez a gente possa conversar mais pelo Instagram e que também vai ter vídeo aqui sobre isso, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo assim que eu adoro fazer porque eu ficava muito perdida nas minhas leituras porque eu queria ler muita coisa ao mesmo tempo. Então começar a fazer essa tibiar para vocês é uma noção do que eu quero ler no mês pra mim. E às vezes até adicionar um livro se eu conseguir terminar antes, ou tirar uma semana pra descansar se eu conseguir ler tudo antes, o que eu acho muito legal e muito válido. E também compartilhar um pouco das leituras que eu quero ter esse mês com vocês, tá bom? Então é isso. Um beijo e até a próxima, gente!